E aí, bom, gente, boa noite. Estamos aqui em mais uma live da Évora. Hoje com um autor muito querido da editora, que é o Arthur Lopes, que está desde o começo com a gente, tá? O Arthur Lopes tem três livros conosco. O primeiro livro foi o Quem Matar na Hora da Crise. O segundo livro foi o Negócio Sem Crise. E depois veio o terceiro livro, que é o Recuperação Judicial, que é um guia para executivos e profissionais de negócios, né? Então, o Arthur é um dos profissionais mais renomados da área de recuperação de empresas e de turnaround. É um cara com uma vastíssima experiência, né? Pode falar muito a respeito disso, né? E não só do cenário brasileiro, de como ele trabalha, do que ele tem feito, do que ele tem visto, e também pintar alguns cenários para a gente, né? Então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer muito ao Arthur pelo tempo disponível, por estar aqui conosco. Obrigado mesmo, Arthur. É um prazer você vir aqui. E queria que você falasse um pouco do teu trabalho e como é que você acabou se interessando e se desenvolvendo na área de recuperação de empresas, de turnaround, etc. Obrigado, Arthur. Eu é que agradeço. Boa noite, Henrique. Boa noite, ouvintes, internautas, telespectadores. Não sei como a gente nomeia quem está aqui conosco. Visualizadores, participantes. Visualizadores, participantes, stakeholders, enfim. Bom, é uma satisfação estar aqui com vocês. O assunto sempre me interessa muito. Eu estou nesse negócio, na verdade, a partir de uma perspectiva muito pessoal. Há alguns anos, eu passei por um processo muito sofrido de uma crise financeira, numa empresa na qual eu era sócio. Esse processo redundou aí na venda da companhia, mas durante muitos anos eu convivi com a crise. E ao conviver com a crise, muita gente do mercado financeiro, após eu ter me desfeito da companhia, passou a indicar os meus trabalhos para empresas que passavam por momentos similares. Então, a entrada nesse mundo do turnaround, da reestruturação, se deu por uma experiência muito pessoal que, no final, eu acabei transformando num meio de vida, e a gente tem tentado ajudar muitas empresas a partir dessa perspectiva pessoal, a partir do... Eu me lembro muito das minhas dores, do meu tempo de intranquilidade, das noites de sono perdidas em determinados problemas, e eu tento mitigar isso, diminuir esse sofrimento para os nossos clientes. E como era esse mercado quando você começou? Quer dizer, não tinha muitas empresas nesse setor? Quer dizer, como é que era isso? Porque hoje a gente vê algumas grandes empresas até entrando nisso, mas como é que era esse segmento quando você começou? Olha, na verdade, Henrique, as Big Five, hoje Big Four, elas sempre tiveram uma divisão recovery, né? Então, Sim. a Price, KPMG, Deloitte e as outras, Ernst Young, sempre tiveram uma divisão de recovery, de reestruturação de empresas. Então, são nossos concorrentes. Nós participamos juntos de uma organização internacional chamada TMA, que é Turnaround Management Association, e há algum tempo nós praticamente só tínhamos essas empresas, fazendo um trabalho que não é exatamente o trabalho que nós fazemos hoje. Nós entramos muito na operação, em minudências, em detalhes da operação, e essas empresas até hoje não tem uma pegada tão operacional. Com a nossa entrada no mercado e com até o próprio desenvolvimento do mercado de turnaround,
Hoje, há muitas empresas nesse segmento e há uma verdadeira profusão e algumas com metodologia própria, como nós, algumas sem essa metodologia desenvolvida. Aliás, a metodologia, em grande parte, se encontra nos livros, já que estamos aqui com o livreiro, então eu vou Editor. puxar a sardinha para o livreiro e editor. Então, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, que é a seguinte: eu me formei nos anos 1980, né? Eu me formei em 1987, que era o que se convencionava chamar de década perdida, né? Foi a década em que a economia, o PIB, cresceu em média 1,7% ao ano, né? E hoje a gente está com um PIB, nesta década, de 2011 a 2019, crescendo 0,7% ao ano. E se a gente tiver uma retração, como está se projetando, eventualmente com a pandemia, de 7%, o PIB, a década vai fechar com uma média de menos 0,1% ao ano, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, que tipo de situação, quer dizer, a gente pode prever a gente está vendo que a economia está atravessando e o que você acredita que o mercado está vivendo, né? E como é que a gente pode pode avaliar essa situação do mercado agora? Olha, Henrique, muito legal a sua pergunta. Infelizmente, e eu não sou o único, a gente prevê aí um período de bastante sofrimento, de bastante retração econômica, de desemprego. A gente já experimenta, já vê isso de uma maneira bastante intensa. Vai ser também um período de ajuste, porque aquilo que nós conhecemos hoje não vai existir. Nós vamos ter que nos ajustar, seja no âmbito da forma de trabalho, no caso das empresas, da própria demanda, né? Entender qual vai ser o ponto de demanda e qual vai ser a demanda futura. Os próximos 2 anos vão ser anos de transformação muito intensa, mas muito intensa mesmo, numa velocidade que a gente nunca viu. Nem nós, quando eu falo a gente, nem nós, nem quem nos precedeu. Então, há uma mudança bastante intensa. Isso vai trazer, num primeiro momento, condições muito ruins na distribuição de riqueza. Algumas pessoas, infelizmente, vão regredir no seu padrão de vida, e quem já tinha um padrão de vida difícil se tornará mais difícil, infelizmente, até que tudo se ajuste, até que o mercado consiga absorver esse excedente, até que novas estruturas de produção se deem, enfim, os tempos que se avizinham aí vão ser muito difíceis, e nós ainda não estamos sequer no começo disso, né? Porque hoje há um estímulo governamental para a manutenção do emprego. Hoje, algumas linhas de crédito ainda estão sendo liberadas pelos bancos com o funding do BNDES. Então, até os próximos 2, 3 meses, ainda vai haver uma relativa estabilidade, ou a conjuntura não vai se tornar tão feia. Agora, um dos processos que está em curso e que não decorre apenas dessa circunstância que nós estamos vivendo, é o processo de desindustrialização do país.
os anos 80 e os anos 90 e os anos 2000 representaram um processo bastante grande de desindustrialização do país, transferência de matrizes produtivas para outros países, e isso afeta diretamente o nível de emprego. Isso afeta a condição de subsistência das pessoas. É certo também que o mundo está evoluindo, então os meios de produção cada vez demandam menos mão de obra, cada vez efetivamente há uma necessidade de recursos humanos decrescente pela automatização dos processos industriais, mas o fato é que mesmo esses processos industriais modernizados, eles estão sendo transferidos do país. Então, o país está sofrendo um processo de desindustrialização que não pode ser algo bom. Então, imagino que isso tenda a se tornar mais agudo nesse período próximo. Eu posso dizer que eu estou num segmento onde a gente tem além da questão da crise econômica que vem ao longo da década, né? E não foi uma coisa só deste ano, do ano passado, do ano anterior, né? A venda de livros praticamente se mantém estável nos últimos 15 anos, num patamar que oscila entre 350 e 400 milhões de exemplares. Mas a venda, por exemplo, via livrarias desse universo, hoje, ele representa só 41%. Nossa. Então, o número de cópias vendidas físicas está no mesmo patamar, fora os livros digitais, mas o preço médio unitário caiu 30% ao longo de 15 anos. Então, o que você teve? Perda de receita, porque o digital, as pessoas falam, mas a crise do digital, é o digital que está tendo espaço. Não, o digital ele é só 5%, 6% do mercado. Né? E também só vende a preços muito promocionais, baixos. Então, o que aconteceu é que a receita total caiu mesmo. Né? Então, é um negócio que está em processo de transformação. A editora, por exemplo, até 2015, 100% das vendas eram livraria. No ano passado, que foi recorde de faturamento, 35% foram vendas para livrarias, tanto físicas quanto online. O resto, tem nada a ver com livraria. Aí entramos em 2020. Aí o negócio, maravilha. Tá a gente com uma perspectiva grande de crescimento, e aí o que acontece? Vem a pandemia. Então você tem o quê? Quem estava em livraria e que estava mal posicionado, agora está bem posicionado porque a venda foi para online. E eu, que me dei bem no ano passado, por exemplo, a editora que se deu bem no ano passado tem que se reinventar de novo, porque boa parte do que eu consegui de receita no ano passado não está acontecendo agora. Então, essa transformação dos negócios é algo que, particularmente, eu como editor, tenho vivido isso com grande frequência. Né? Agora, também no nosso mercado, você sabe bem que há grandes empresas em crise, né? E empresas que já vinham desenhando uma crise há muito tempo. Quais são as características mais comuns dessas empresas que acabam entrando em processo de reestruturação, de turnaround? O que você vê que identifica mais uma empresa que precisa entrar num processo como esse? Pois são vários os sintomas da crise, né? Então, quando uma empresa acaba acumulando resultados negativos de maneira sucessiva, ou às vezes eles nem são negativos, mas há um decréscimo dos lucros, algo está acontecendo de errado. Quando a empresa acaba acumulando passivos tributários, também algo de errado está acontecendo. Quando a empresa aumenta o seu endividamento bancário, é sinal de que o giro não é suficiente. Quando esse aumento se dá para
para recursos que não sejam para investimento. Quando a empresa começa a atrasar seus compromissos, é sinal que uma crise já está instaurada. Então, infelizmente, o empresário e o empresário empreendedor, ele não está muito atento aos sinais dessa crise. Ele convive bem, e o Brasil é pródigo nisso, quer dizer, o empresário brasileiro sobreviveu a tanta coisa, sobreviveu à hiperinflação, apreciação cambial, depreciação cambial, confisco, tablita, quer dizer, o cara olha isso, ele pensa, puta, eu já passei por tanta coisa. Então, você sabe do que eu estou falando. O sujeito fala, eu já passei por tanta coisa, eu vou passar por isso também, e acaba não tomando as medidas corretivas. E, infelizmente, essas crises se alojam, se instauram, e quanto mais tarde são combatidas, maior é o seu custo. E a gente fala de custo financeiro, mas também fala de custo emocional, quer dizer, é mais transtorno ao mercado, mais desconforto. O paralelo que eu costumo fazer, Henrique, é como uma doença nossa. Quer dizer, se a gente consegue diagnosticar cedo, antes da doença se tornar mais aguda, a condição de combate do mal é muito melhor do que se o tratamento se der mais tarde. Então, infelizmente, nós não temos essa cultura da gestão, porque, por vários motivos, mas alguns deles, o principal deles, é que o nosso empresário, ele é um empreendedor, e ele se forjou nesse ambiente inóspito, e ele convive com tudo isso, e ele acha que consegue efetivamente contemporizar, dar conta, superar, sem medidas, às vezes, mais enérgicas, que ele tenta adiar. E você diria que a maior parte das empresas que entram nesse tipo de situação são empresas familiares, ou você lida com empresas, claro, eu sei que você lida, com empresas de diferentes portes, diferentes estruturas societárias, mas o que você diria? As empresas familiares tendem a ter mais problemas ou não? Como é que é isso? Tendem até porque são maioria, né? Então, se a gente olhar de maneira estatística, certamente tendem. Agora, a gente já atendeu empresas de capital aberto que, muitas vezes, o empresário tinha uma linha de conduta sem depreciação, sem demérito, mas ele não enxergava algumas outras alternativas que talvez naquele momento pudessem lhe ser mais úteis. Então, infelizmente, o DNA do gestor, do empreendedor, acaba perpassando, acaba se confundindo com a própria organização. E, às vezes, se o empresário não tem a grandeza de reavaliar a sua atuação, de repensar alguns conceitos, a coisa se torna muito ruim, né? A coisa se torna isso eu te perguntar, porque assim, no mercado editorial, e aí eu vou falar do meu caso, por exemplo. Em 2015, os 4 maiores clientes, os 5 maiores clientes, eles representavam... Governo? Não era governo. Não era. Eu não vendia nada para o governo, eram só livreiros e distribuidores. Você está falando da Évora. Da Évora. 2015. Os 5 maiores clientes representavam 75% do meu faturamento. Dos 5 maiores clientes, um saiu do país, que foi a FENAC. 2 faliram, que era a Book Partners, que era o maior distribuidor, Book Partners, e a La Selva. Sim. E temos 2 grandes livrarias em recuperação judicial, né? Saraiva e Cultura.
Então, naquele momento, em 2015, que eu percebi que os problemas de pagamento estavam se tornando mais frequentes e tal, e as coisas, e até teve uma mudança societária na editora, eu resolvi tomar uma posição de mudar completamente o foco do negócio, não foco, mas ampliar canais e mudar a estrutura de catálogo, enfim. E o fato é que, se você olhar, todas as empresas, com exceção da FENAC, eram empresas familiares. Todas. A Saraiva, que eu fui diretor, muitos anos atrás, é uma empresa familiar, mas uma sociedade anônima, cotada em bolsa. Ela não está no novo mercado, mas está no nível 2. Né? E aí, vendo essas empresas todas, eu queria te perguntar, quando uma empresa familiar que pode entrar num processo como esse, normalmente, quando ela entra, é primeira geração, é segunda geração, é terceira geração? Quer dizer, o que você identifica? Que normalmente já ainda está lá o líder carismático, porque o dono normalmente é o líder carismático, é o cara que abriu, que vai, o empreendedor. Só que isso não necessariamente passa no DNA, né? De pai para filho. Como é que é isso? Como é que é isso? Pois é. Olha, Henrique, eu não conseguiria. Bom, tem uma prevalência de segunda geração, de terceira geração, até porque as empresas são mais antigas. Mas há um aspecto também importante, que é a obsolescência de alguns modelos. Então, alguns empreendedores que merecem, assim, todo o nosso respeito, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que se fizeram verdadeiros impérios, mas que estão raciocinando com um modelo onde você não tinha uma integração econômica tão acelerada, os organismos de crédito não eram tão atuantes. Então, não daria para falar de uma regra geral. Uhum. Há sim, às vezes, segunda e terceira geração que, embora estejam preparados, não tem o DNA, não tem aquela fome de realização. Ou a visão empreendedora, né? Ou a visão empreendedora. Os nossos antepassados, e eu me incluo nisso, muitos deles vieram fugidos da fome. Né? A minha família veio parar no Brasil porque as circunstâncias de sobrevivência eram outras. Quer dizer, os meus eram como exilados políticos e bens expropriados. Então, imagine a gana e o jeito que se colocaram, e naquela ocasião também tudo estava por fazer, né, num país como o Brasil. Sim. Hoje em dia a gente já tem uma concorrência que ela é global, hoje em dia há uma série de modificações nos modos de produção, nas escalas, há esse processo de desindustrialização a que eu me referi, que fere de morte muitas das empresas que foram concebidas aí nos últimos 40, 50 anos. Então, há de tudo. O que, digamos assim, auxiliaria muito tanto a primeira geração, quanto os empreendedores, quanto a segunda, quanto a terceira, é uma apreciação mais objetiva de indicadores. Infelizmente, as empresas acabam... eu ia usar uma palavra inadequada, barrigando, mas não é isso, é relativizando, vai? É relativizando, não é que a pessoa ignora, mas ela põe numa perspectiva de que, de algum modo, em algum momento, por alguma circunstância, algo vai acontecer que aí o envolvimento emocional, né, que você está falando, né? Muito envolvimento emocional. Nós latinos aqui padecemos dessa peculiaridade. E tem também um pouco da nossa cultura local, não só da emoção, mas
eu também não quero usar assim, palavras inadequadas, mas a gente tem uma tendência procrastinadora, do deixar para amanhã, né? Sim. E que se soma também uma desatenção aos KPIs, né? Aos, Isso. né? Acho que isso tudo forma um caldo cultural que acaba levando a essa situação, né? Sim. A gente interage com outras culturas, nossa senhora, a, 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 o aumento ou a modificação, o aparecimento de alguns daqueles sinais que eu lhe relatei, proporcionam verdadeiros tsunamis empresariais. A empresa, os lucros foram menores em algum trimestre, meu Deus do céu, vamos fazer uma força-tarefa. Aqui não, aqui já se convive um pouco mais. Os lucros caíram, mas espera aí, tem isso aqui? Não, no final do exercício a gente recupera. Isso quando consegue enxergar, porque muitas vezes a ausência desses KPIs, a empresa vai olhar resultado quando o balanço já é fechado e quando o exercício já terminou. Quer dizer, não dá para. Não existe ação retroativa, né? Vai olhar a doença dentro do caixão, né? Mais ou menos isso. Isso. Sem possibilidade de ressurreição, né? 100% disso. É isso que a gente mais vê, né? Eu passei por empresas de diferentes culturas, mas aí faz mais ou menos o quê? Uns 25 anos que eu só trabalho em empresas. Não, mais. Eu diria que faz 28 anos que eu trabalho em empresas nacionais, com um intervalo que eu fui country manager de uma empresa internacional, de uma editora internacional. Mas eu diria que desses 28 anos, grande parte do tempo foi vivido em editoras, em empresas de varejo, tudo nacionais. E a questão é muito clara, né? Realmente há um desprezo pelos KPIs, né? Por olhar os sinais, né? E eu lembro que de uma empresa particularmente que eu saí e eu falei isso faz 14 anos. E eu saí e falei, eu tô saindo, não, mas você não pode sair, você é uma pessoa que eu conto. Eu falei, desculpa, mas eu não posso, você era o cara. No momento que você se afastou, você deixou de ser o cara, né? E você não criou ninguém para te substituir. Não é assim. Eu estou no conselho, mas tem gente aqui que nenhum deles tem a sua visão empreendedora. Esquece. E esse filme, eu já sei onde vai dar. E eu não quero estar aqui para assistir. É. Não quero. Eu já vi o final, eu não quero estar aqui. Porque os sinais levavam todos. Assim, eu estou falando de 15 anos atrás, eu não estou falando de hoje. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, é dizer, não desprezar os sinais, né? Não desprezar, Exatamente. né? E agir de acordo, né? E essas empresas, assim, mesmo as que desprezam os sinais, elas têm ferramentas para identificar ou elas simplesmente não desenvolvem ou não dão bola ou não estão nem aí? Como é que você identifica isso? Olha, algumas delas até têm ferramentas gerenciais que asseguram a análise dos resultados. Algumas não. Algumas, as ferramentas ainda são bastante precárias. Há ainda empresas no Brasil que usam contabilidade como uma formalidade fiscal, não como uma ferramenta gerencial. Então, É é fato. muito, é muito, é muito complicado a gente falar de maneira genérica. Agora, tudo isso, o mundo está evoluindo muito, né? As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e muito instantânea. Quem ainda não possui uma estruturação
para a leitura dos seus números, haverá de possuir em breve, não por desejo, mas por uma imposição. Quer dizer, hoje em dia você tem as próprias, as próprias exigências fiscais, Bloco K, SPED, tudo isso exige do empresário uma estruturação mínima, que ele pode olhar isso como um encargo, como um enfado, ou como uma oportunidade. Olha, através disso eu consigo olhar o meu estoque, consigo efetivamente olhar resultado, através disso eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes e me preparar para situações adversas ou para situações contrárias. E, e, e me fala uma coisa, quer dizer, de todas essas questões que você levantou, e supondo que a empresa não tenha mesmo outra saída, a não ser entrar em um processo de reestruturação ou de recuperação judicial, ou seja, o que você identifica como os fatores principais para uma empresa conseguir sair desse processo mais fortalecida, ser bem-sucedida nesse processo? Olha, Henrique, o que se precisa, na verdade, é um plano, é um planejamento claro e ferramentas gerenciais. Hoje, no Brasil, a gente tem um instrumento da recuperação judicial, a nova lei de recuperação judicial, ela propicia uma série de saídas que há alguns anos nós não tínhamos. Então, a empresa pode vender ativos, pode dar ativos em pagamento, pode pedir deságio de dívida, pode, enfim, tem um arsenal de medidas, pode arrendar o seu parque fabril, ou seja, dá para fazer uma multiplicidade de soluções, dá para conceber e implementar uma multiplicidade de soluções, de modo a que eu possa lhe dizer o seguinte: o passivo não é aquilo que impede a vida da companhia, não é o passivo, muitas vezes, que determina a mortalidade de uma companhia. Na verdade, é o business, é a possibilidade de geração de riqueza. Mas tem um indicador de passivo, né, versus a receita, né, que... Tem, mas isso às vezes, mas, por exemplo... É um sinal, né? Por exemplo, Henrique, vamos imaginar uma empresa que deva, sei lá, uma enormidade, uma dívida muito grande de carregar, por intermédio de uma recuperação judicial, provando aos credores que essa dívida não pode ser paga da forma como foi contratado, os credores vão optar ou pela quebra, quando muitas vezes eles não recebem nada, ou por um plano agressivo com deságio. Então, eu ouso dizer que é mais importante para a sobrevivência da empresa a sua possibilidade de ter uma rentabilidade operacional do que propriamente travar uma batalha com o seu passivo. Eu falo de recuperação judicial, mas às vezes isso nem é necessário. Aliás, eu digo que a recuperação judicial ela não é uma opção, ela é a falta das outras opções. É um remédio adequado, jurídico, legal, respeitoso, por incrível que pareça, porém, não é o único. Nós, ao contrário, nós até preferimos tratar de crises sem a adoção da recuperação judicial. Nós até preferimos evitá-la, mas há circunstâncias onde ela é inevitável. E, sendo inevitável, o que deve se fazer é preservar o negócio, preservar o business e adotá-la. Então, isso varia muito. Quer dizer, um negócio pode ser inviável com uma dívida pequena,
ou pode ser viável com uma dívida gigante. Cada caso é um caso, e por isso que na Aiver nós sempre fazemos um diagnóstico, antes até de assinar contrato com quem nos procura. Nós precisamos entender o que está acontecendo, precisamos oferecer a segurança para quem nos procura de que as medidas a serem implementadas são coerentes com aquilo que se deseja, e sempre fazemos um entendimento prévio sob a forma de um diagnóstico, que ele até não tem custo, para que se alinhem as visões da situação. Isso é uma coisa que eu sinto que é, assim, é muito necessário, porque assim, você, nesse diagnóstico, você identifica se realmente já dá para sentir um cheiro se aquilo vai andar ou não vai andar, né? Vai, dá. E, lamentavelmente, a gente já chegou para determinados empresários e falou, olha, eu não tenho como te ajudar, eu não vou ser honesto com o senhor, não adianta o senhor gastar dinheiro com honorários que não há o que fazer. E, para minha surpresa, aí é que eles querem nos contratar, mas não há, quer dizer, não há, o diagnóstico, ele evidencia a viabilidade ou inviabilidade do business, e há circunstâncias onde não há o que fazer. E aí eu ia te perguntar, quer dizer, qual é a principal causa para um processo como esse não ir adiante? É discordância na família, por exemplo? Né? A empresa está dividida? Né? Falta de disposição para tomar as medidas que são necessárias? Quer dizer, o senso prático superar a emoção nessa equação? Quer dizer, quais são os motivos que você listaria não dá, não vai rolar esse negócio? Olha, pergunta bacana que você fez. Essa imagem que você fez, duas pilhas aqui, o senso prático e a visão pessoal do empresário, essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante que, muitas vezes, o empresário não consegue se desapegar das próprias convicções, e por mais que você prove, por mais que você traga indicadores, por mais que você efetivamente traga consciência e informação e clareza para determinada situação, o empresário tem uma visão peculiar. E é muito sofrido. Quando a gente fala disso, pode parecer que é até um menosprezo, poxa, é uma visão muito particular e, porém, errada. Não é isso. São dramas muito sérios, são circunstâncias muito sérias, muitas vezes está em jogo a vida, a subsistência da própria família do empresário, muitas vezes está em jogo a subsistência de outras dezenas, centenas e até milhares de famílias. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de famílias. E as relações familiares, né? Isso se amplifica. Então, nem sempre é fácil, e nem sempre esse senso prático se sobrepõe a interesses que são múltiplos. O empresário é pressionado, é acossado por uma série de interesses, alguns legítimos, outros menos, mas ele tem que ter isenção, tem que ter clareza, tem que buscar força para persistir num caminho que é o caminho da superação da dificuldade. E, obviamente, isso traz muita dor, é um processo muito sofrido, é um processo bastante doloroso. Por isso que a gente falou no início que quanto mais cedo o empresário se debruçar sobre essa realidade, quanto mais cedo ele
ele conseguir identificar que algo não vai bem e aplicar as medidas corretivas, menos custoso, menos desgastante, menos sofrido esse processo há de ser. O Frederico Wickert, que ele é consultor e é da Vistage também, aqui no Brasil, né? Ele fez uma pergunta, ele trabalhou muitos anos em editora também, ele foi gestor da Editora do Brasil. Então, boa noite, Fred, um grande abraço para você. Queria te dar também, te transmitir meus sentimentos pela perda que você teve recentemente, muita força. E ele me colocou aquela pergunta, porque ele já viu muitos desses processos, que é o seguinte: qual é a tua experiência com empresários que passam por um processo de reestruturação? Ou de turnaround, bem-sucedidos, a coisa vai, aí de repente eles voltam atrás e retornam os procedimentos anteriores e a empresa, depois de sair, depois de um tempo, eventualmente está na mesma situação ou até pior. Como é que é isso? Olha, eu não sei, eu acho que eu fui abençoado aí. Não, vivi, claramente, vivi, e tenho isso como uma realidade. O que o Frederico diz, eu não posso deixar de constatar que é uma realidade. Agora, por outro lado, também, quando você consegue sensibilizar o empresário, esse processo é tão poderoso, que ele fica refém, não de você, mas de uma metodologia, de um jeito de trabalhar, privilegiando caixa, trabalhando curtinho, olhando o CPV ou outros índices, no caso de empresas de serviços que a gente cria, e a coisa é muito... Eu sinto imensa felicidade em alguns projetos, porque a gente vê que isso é introjetado. Agora, infelizmente, uma parte desses processos, o empresário volta para aquele sentimento de vulnerabilidade pré-crise, quer dizer, do mesmo jeito que ele se achava inatingível antes da crise, e aí ele teve, muitas vezes, não por vontade própria, mas ele teve ele foi levado a umas soluções corretivas, essa invulnerabilidade lhe é devolvida, às vezes. Quem tem mais humildade, aprende. Algumas pessoas, efetivamente, não aprendem e reincidem nos erros. E até que ponto você acha que pesa o trabalho, sim, mas as relações familiares nessa questão do apego a uma determinada forma de trabalho, né? Porque às vezes aí tem o filho, a filha, o neto, a neta, o sobrinho, tal. Como é que eu, por exemplo, fui trabalhar em um grupo que não era aqui de São Paulo e que a gente tinha uma situação em que era a seguinte: eram 5 sócios com a mesma participação societária em todas as empresas. Então, ninguém tinha maioria, todo mundo tinha 20%. Só que um dos sócios era o empreendedor mesmo, o cara que pegava todo mundo e levava para frente. E, com mais um detalhe, enquanto um sócio ou outro não se falavam, ele falava com todos. E quando ele dizia uma coisa, a coisa acontecia, né? E aí você via que os filhos, os sobrinhos, né, todo mundo trabalhando na empresa. Então, não que isso criasse um ambiente propriamente ruim, mas o grupo sofria muitas vezes com essas dissonâncias, né, e movimentos de ida e volta e de confronto. Como é que é isso? Essa questão da gestão da família junto com a gestão da empresa, se confundindo, isso impacta na forma de trabalhar ou de repente, depois de sair de um processo desse, de mantê-lo? Impacta sim, impacta sim. Eu
não acho que a administração familiar por si seja perniciosa. O que eu acho é que, infelizmente, as pessoas não são preparadas, né? Isso aí. E aí ocorrem algumas circunstâncias muito complicadas, porque assim, você é dono da Évora, Henrique. Eu sou hoje sócio da Iver, mas já passei por várias outras sociedades. Nós somos acossados no dia a dia, a gente tem que definir e delimitar várias circunstâncias, a pressão por todo lado, quer dizer, a gente vive tendo que tomar decisões, e algumas delas não exatamente simpáticas. Você imagine quando a família é mais um ente ao qual você tem que responder às pressões, sendo ou positivas ou negativas. Então, na prática, as coisas costumam ficar muito emboladas. Agora, há exemplos muito legais de gente que capacitou os sucessores. Eu tenho imenso apreço, e não foi em uma organização, foram em algumas organizações, que o empresário mandou o filho para o chão de fábrica. Olha, vai entender o processo. E o cara ficou lá 3, 4, 5 anos, depois acendeu. Quer dizer, é um processo, tá, de preparação. E as coisas passam a fazer sentido. A cultura da empresa se introjeta nessa nova geração, e é muito legal. Ou então, gente que efetivamente tem uma visão absolutamente revolucionária, mas alinhada com o empresário original. Então, todo esse processo ele tem que ter alinhamento. E quem está conduzindo isso não pode se render às pressões, não pode se render às conveniências pessoais. Tá? As conveniências elas têm que ser da empresa, do ente maior, da coletividade, e não o interesse pessoal prevalecendo, muitas vezes, em circunstâncias ou em dilemas absolutamente inglórios e alheios aos interesses da companhia. De novo, a gente está falando de racionalidade, né? Racionalidade é a coisa mais difícil. Ali a gente vive em tempos de polarização, e o que a gente mais vê e pede, às vezes, que as pessoas tenham que sejam mais racionais e menos. Aí eu não digo só emotivas, né? Mas que não ultrapassem aquele limite da convivência, né? E isso é uma coisa que é muito complicada, que a gente vê que está se refletindo nas empresas também, né? Quer dizer, esse ambiente de polarização, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você me falasse disso há alguns anos atrás, eu até me inflamaria e pegaria uma carona grande nesse tema. A idade vai mitigando, Vai ensinando. vai nos dando alguma sabedoria para conviver com isso, mas é de fato. E cada vez mais a gente tem que ser compassivo com o empresário, entender que, na verdade, ele, em algumas circunstâncias, aparentemente é o algoz, mas, na verdade, ele é a grande vítima, né? Ele e quem ele enreda nisso, né? Então, há que se ter muito cuidado, e há que se ter até uma visão compassiva da situação. Agora, sempre, o que é importante, o que é fundamental, é sempre levar informações gerenciais para a base de discussão, porque senão ficam duas paixões ali, fica
a sua e o do empresário. E, na É, tem a verdade, pergunta nós... aqui, tem a pergunta Pois aqui não. do perpetuar a organização muitas vezes requer mudar a cultura, só que isso é o grande entrave, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, é um imenso entrave. É o empresário se despojar da sua convicção pessoal, é permitir que as pessoas também se despojem, às vezes abrir mão de gente que ele tem laços afetivos. E é lícito, é legítimo, é compreensível que um empresário relute em demitir um funcionário que trabalhou com ele durante 20 anos. Poxa vida, como poderia ser diferente? Mas ele tem que olhar isso de uma perspectiva de sobrevivência da companhia. E o seu sentimento pessoal ele tem que ser mitigado para que a empresa consiga se reestruturar. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, aliás, a troca de colaboradores não é tanto por custo, mas é por benefício. Quer dizer, algumas pessoas elas não conseguem se inserir numa lógica de curto prazo, não conseguem se inserir numa lógica de sacrifício, e aí a cultura fica esfacelada. Então, essa mudança de cultura a que a pergunta se refere, ela é fundamental, especialmente nos processos de reestruturação, que há um choque, né? Nós entramos provendo a empresa de um arsenal de medidas que se chocam com aquelas que usualmente eram adotadas. Então, é importante que se mude a cultura, os procedimentos e, muitas vezes, infelizmente, as pessoas. Eu ia fazer uma pergunta aqui, a gente está indo já para a fase final, porque o Instagram derruba a gente em uma hora, né? Mas o Facebook, o YouTube, o Periscope, que a gente está transmitindo, é uma transmissão multiplataforma. Então, vocês veem aqui que às vezes eu estou mexendo aqui, né? É porque eu estou pilotando aqui as plataformas. Então, a gente está no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Periscope, o Twitter, e no Instagram, né? Então, tudo isso ao mesmo tempo agora. Então, tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer, que é a seguinte, quer dizer, a gente falou lá no começo que essa década é, sem sombra de dúvida, a pior década em termos de crescimento econômico, desde que isso começou a ser medido na história, né? Até que ponto a pandemia agravou o cenário, né? Se você acha, quer dizer, que esse cenário agora se complicou realmente a tal ponto, você está falando nos próximos 2, 3 anos a gente vai ter uma série de transformações e de mudanças mais aceleradas, e o que eu vejo é o seguinte, vários instrumentos de crédito foram criados, mas as empresas estão com dificuldade de acessar, né? Tem uma distância entre o que o burocrata decide e o que o agente financeiro disponibiliza na ponta, você sabe bem disso, né? Como é que você está vendo esse processo e se você tem alguma recomendação para as empresas que estão pensando em Pronamp, alguma coisa assim? Por exemplo, o Pronamp, na Caixa Econômica, ele... Eu não tenho Covid não, tá, galera? Eu só tô com um pouco de... Só engasguei um pouco aqui. Mas, e, quer dizer, na Caixa Econômica que eu tenho conta, por exemplo, o Pronamp foi disponibilizado, a primeira vez ficou 2 horas, 3 horas. Na segunda vez ficou meia hora, quer dizer. E o crédito claramente foi insuficiente para a quantidade de clientes que queriam acessar. Como é que você está vendo isso? Como é que você vê essa situação? Olha, Henrique, eu acho que a gente vai passar por um processo aí no que diz respeito à concessão de crédito, já está começando, mas a gente vai passar por um processo de desbancarialização. Eu acho que nas duas pontas a economia vai depender menos dos agentes financeiros regulamentados por um banco central.
como os bancos. Cada vez mais esse processo vai se dar via fundos, onde se der crédito errado, quem perde é o cotista, se der crédito certo, quem ganha é ele. Então, a oferta de crédito nos próximos tempos, vão ser tempos de ajuste, de contemporização. Eu participei de uma live outro dia. O pessoal falou, olha, vamos falar de reestruturação, tal. Qual é o título que você sugere? Eu propus a reconstrução de negócios, porque o ambiente é tão novo, é tão incerto, as demandas são tão diferenciadas, que, na verdade, nós vamos ter que refundar alguns negócios. E no Brasil, essa circunstância de dificuldade, ela se potencializa porque nós vínhamos já de um desajuste muito grande, nós vínhamos já de um sofrimento muito intenso. E, infelizmente, essa crise sanitária do novo Covid, ela potencializou muito essas dificuldades que já existiam. Então, vamos ter tempos aí de muita adaptação, de muita resiliência e de muito trabalho. Vai ser um período bastante intenso aí na vida das companhias e na nossa vida também. Acho que os meios de produção vão se modificar, as rotinas vão se modificar bastante, até domesticamente, filhos, escola, trabalho. É um novo mundo se descortinando. Olha, Arthur, eu queria te agradecer muito pela presença aqui. Eu já vi o aviso que dá 1 minuto e 43 segundos restantes, senão o Instagram nos derruba, né? Então, queria te agradecer muito pela participação, por tudo que você falou, por tudo que você nos apresentou, e queria te deixar aberto. A gente tem um pouquinho de tempo para falar ainda, dizendo que os livros estão à venda lá no site da editora, tanto o Negócio Sem Crise, o Quem Matar na Hora da Crise e o Recuperação Judicial, um guia para profissionais, para executivos e profissionais de negócio. A palavra é tua. Obrigado. Olha, Henrique, eu é que agradeço a iniciativa. Gostaria de mandar um abraço aí à nossa audiência e a quem se dispôs a passar um tempo aqui com a gente, acompanhando essa discussão, e torcer para que as coisas sejam o mais resilientes, o mais benéficas possíveis, e que a gente possa se recuperar disso num espaço muito, muito breve. Uma boa noite a todos e o meu agradecimento a você. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que participaram, que nos acompanharam. Obrigado. Até a próxima. Tá? Semana que vem tem outra Évora Live e amanhã tem live com o Sítio da Vovó Benta, que é literatura infantil. Tchau.